Olá, meu nome é Elana Silva, sou graduanda do curso de Biotecnologia da UFRJ, campus de Duque de Caxias, e meu orientador é o Dr. William Tavares, e a minha co-orientadora é a doutora Natália Lousada. O título do meu projeto é o efeito da massa corporal sobre os arranjos dos feixes de elastina e músculos intramembranosos das asas de morcegos filostomídeos. Os morcegos são da ordem Chiroptera e os únicos mamíferos com habilidade de voo especializada. Também são capazes de ecolocalização. Existem aproximadamente 1.460 espécies e, com isso, são a segunda ordem mais diversificada de mamíferos. A família Filostomidae é distribuída pelas regiões tropicais e subtropicais das Américas, sendo a segunda família mais diversificada dentro da ordem Chiroptera, tendo cerca de 227 espécies, distribuídas em 11 subfamílias. Possuem papéis biológicos fundamentais no ecossistema, como a predação de insetos e regeneração florestal, através da dispersão de sementes. Dentro da família Filostomidae, existe uma ampla variação de massa corporal, hábitos alimentares e características ecomorfológicas. A membrana patagial é um tegumento extremamente fino, resistente e deformável, que se estende pelos 5 dígitos das mãos dos morcegos. As fibras de elastina e feixes musculares são facilmente visualizadas macroscopicamente na região do plagio-patágio, região localizada entre o 5º dígito húmero e que se estende até os tornozelos. A elastina presente na membrana patagial possui orientação próximo-distal e permite a flexibilidade das asas durante o voo. Existe cerca de 6 músculos presentes no plagiopatágio, como é possível visualizar na figura, mas o foco nesse projeto será o plagiopatagialis próprio, marcado em laranja, que possui orientação rostral-caudal e é responsável pela rigidez da membrana durante o voo. Devido à ampla variação morfológica dessas fibras em Chiroptera, é importante pensar quais fatores possam moldar essa variação. Contudo, o que se sabe é que a arquitetura desses feixes fornece a aerodinâmica necessária para o voo e pode variar entre as famílias de morcegos. A família Filostomidae é um modelo de estudo, pois apresenta uma ampla variação de massa corporal, que é destacada entre o Micronecteris brosete, que tem um peso médio de 4,7 gramas, e o Vampirum spectrum, que tem um peso médio de 177,3 gramas. A relevância desse estudo vem de encontro com 2 perspectivas. Primeiramente, a ciência básica, que contribui com estudos da biologia de Chiroptera e morfologia funcional comparada, visto que não há na literatura nenhum estudo que avalie o efeito da massa corporal sobre a arquitetura desses feixes. Outro parâmetro é a ciência aplicada, importante na área biotecnológica, principalmente em relação à biomimética, no qual esse estudo pode contribuir com novas tecnologias. Porque a biomimética utiliza derivados da natureza para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Assim, a compreensão de funções biológicas, estruturas ou arquitetura corporal dos morcegos pode ser utilizada como fonte de inspiração. Um exemplo disso é um trabalho onde pesquisadores desenvolveram um drone baseado na morfologia externa dos morcegos, a fim de buscar um equipamento leve e que tenha alta manobrabilidade. Nesse sentido, tendo em vista que os morcegos filostomídeos apresentam grande variedade de massa corporal e, com isso, pode afetar diversos aspectos da biologia animal, o objetivo geral do projeto é testar a hipótese de que essa variação na massa corporal tem algum efeito sobre a arquitetura das fibras de elastina e de músculo, dos feixes do músculo plagiopatagialis próprio. Desse modo, o objetivo específico, primeiramente, é analisar a variação intraespecífica, onde é descrita a variação na arquitetura dos feixes de elastina e de plagiopatagialis próprio em 3 espécies com massas corporais distintas. Em seguida, para a variação interespecífica, serão descritas a arquitetura dos feixes de plagiopatagialis próprio em diferentes espécies de filostomídeos. E, por último, é feita a análise do efeito da massa corporal, testando a correlação entre massa corporal e arquitetura dos feixes plagiopatagialis próprio em Filostomidae. A metodologia inicia-se pela coleta dos morcegos, que é realizada em diferentes regiões através de várias redes de neblina, onde ficam presos e são coletados. Além disso, também serão utilizadas espécimes já fixadas em coleções científicas e de coletas de campo, realizada em outros projetos do laboratório. Em seguida, no caso dos morcegos coletados em campo,
que é realizada a fixação dos espécimes, que inicialmente é feita a aplicação de formalina e que posteriormente são depositados na coleção do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Por fim, também é feita a análise macroscópica das fibras de elastina e de feixes de Plasma patagialis próprio. Os feixes são posicionados sobre uma caixa de luz com filtro polarizador. Esse método torna possível visualizar a variação de tamanho e grau de ramificação dos feixes. Para a padronização das imagens, os espécimes são posicionados em decúbito dorsal, com a asa esquerda ou direita aberta, e a abertura da asa deve estar em um ângulo de 90 graus, alinhado com os cotovelos e tornozelos. Em seguida, é feito fotografias digitais das asas para posteriormente ser realizadas análises. Até o momento foram descritas 10 espécies de filostomídeos, com um N amostral de 67 indivíduos no total. Para a descrição das fibras, da distribuição das fibras, foram utilizados os termos anatômicos de orientação próximo-distal e rostral-caudal e o termo anastomose, que frequentemente é visualizada em algumas fibras de elastina e feixes musculares nas asas. Partindo disso, foi esquematizado um padrão na organização dos feixes, que pode variar de distribuição, posição e também de quantidade. Nesses gráficos estão relacionados o padrão na arquitetura das fibras, eixo Y, e da massa corporal, no eixo X. Na primeira imagem é apresentada a hipótese nula, onde não existe correlação entre a arquitetura e a variação da massa corporal. E na segunda imagem, refere-se à hipótese alternativa, a qual buscamos responder com esse projeto e que diz respeito a uma correlação padronizada entre a arquitetura das fibras e a massa corporal. Foi realizado o levantamento de medições disponíveis na literatura sobre a variação da massa corporal na família Filostomida, e com isso, no primeiro gráfico, é mostrada a frequência na distribuição da massa corporal, e que essa variação vai de 4,7 gramas a 177,3 gramas, tendo um desvio para a esquerda, nos mostrando que pequenas massas corporais são bem mais frequentes que massas corporais altas. Já no segundo gráfico, é mostrada a posição das 3 espécies analisadas dentro dessa frequência de massa corporal da família Filostomida. O Loncophila perac, de 9 gramas, está presente na segunda coluna de maior frequência, enquanto o Carolia perspicillata, de 18 gramas, está presente na coluna de maior frequência, e Artibis obscurus, de 50 gramas, está presente numa coluna de menor frequência, numa classe de menor frequência. Para os resultados referentes à análise da variação intraespecífica dos feixes de elastina que estão marcados em amarelo e do músculo Plasma patagialis próprio, marcado em vermelho, é nítido diferentes padrões de distribuição, mas esses padrões são similares dentro da espécie. Primeiramente, em Loncophila perac com peso médio de 9 gramas, foram analisados 7 indivíduos, e as fibras de elastina apresentam uma média de 23 bandas e são bastante espaçados, enquanto os feixes de Plasma patagialis próprio, com uma média de 20 bandas, são mais concentrados na região central do Plasma patagialis. Entretanto, em Carolia perspicillata, com peso médio de 18 gramas, foram analisados 14 indivíduos e as fibras de elastina apresentam uma média de 14 bandas, e os feixes de Plasma patagialis próprio de 8,5 bandas. Algo bastante particular dessa espécie são as fibras de elastina, que são bastante anastomosadas na região rostral e próximo às afalanges, como é possível ver aqui. E além dos feixes musculares, que são bastante espaçados em poucas quantidades. Em Artibis obscuros, com um peso médio de 50 gramas, foram analisados 7 indivíduos e é bastante visível uma quantidade maior de fibras de elastina e de Plasma patagialis próprio, tendo uma média de 29,5 bandas de feixes de elastina e 21,5 bandas de feixes musculares. Ambos os feixes são próximos entre si, e alguns feixes musculares são incompletos ou curtos na região proximal do plagiopatágio. Nos resultados da variação interespecífica, foram descritas a distribuição do músculo Plagiopatagialis próprio em até o momento 10 espécies de filostomídeos. Na subfamília Sternodermatine, nos gêneros Sturnira, Platyrrhinus e Dermanura, o padrão de distribuição dos feixes são levemente similares. Algo em comum são os feixes mais alongados na região central
e os feixes mais curtos na região proximal e distal das asas também, aqui. Além dos poucos feixes anastomosados nas extremidades rostral-caudal. No gênero Schiroderma e na espécie Artibius obscurus, também da subfamília Sternodermatini, segue o mesmo padrão de distribuição. Porém, em Schiroderma é notável feixes curtos na região proximal e distal das asas e mais alongados na região central. Enquanto em Artibius obscurus, os feixes estão em maior quantidade, sendo mais distribuídos na região do plagiopatágio. Nas subfamílias Loncofiline e Caroline, temos as espécies Loncophila peraque e Carolia perspicillata, respectivamente. Loncophila peraque, os feixes são mais finos e juntos uns dos outros, além de levemente anastomosados. Enquanto Carolia perspicillata, os feixes são mais esparçados e com pouca anastomose. Algo curioso é que em Loncophila peraque é uma espécie com massa corporal menor do que em Carolia perspicillata, mas possui uma média de feixes maior do que em Carolia, o que talvez nos diga que a massa corporal não está explicando totalmente a variação na distribuição desses feixes. Ou seja, em Loncophila é apresentado cerca de 20 feixes, enquanto em Carolia a média de 8,5 feixes. Na subfamília Philostomine, temos o gênero Trachops e a espécie Philostomus astatus, ambos com feixes musculares que se aproximam bastante das extremidades rostral-caudal, tá? E em Trachops, são poucos feixes com uma média de 6 feixes num único indivíduo analisado, sendo mais esparçados e contendo somente um único feixe com anastomose. Enquanto em Philostomus astatus, são feixes em maior quantidade e mais juntos entre si, também anastomosados nas extremidades rostral-caudal. Na subfamília Desmodontine, foram analisados 6 indivíduos da espécie Desmodus rodontus, apresentando uma média de 24,5 feixes. O músculo contém uma ampla distribuição por toda a região do plagiopatágio, e, no entanto, uma peculiaridade é que contém feixes curtos na região proximal e também feixes curtos na região distal da asa, mais próximo da região rostral. Enquanto também na região rostral é presente feixes levemente anastomosados. Como dito nos objetivos, demos início às análises de correlação entre massa corporal e feixes musculares, e como resultado preliminar foi constatado graficamente pouca correlação entre a média dos feixes musculares e a massa corporal das espécies analisadas até o momento, como é possível visualizar no gráfico. Portanto, é possível concluir que existe pouca variação intraespecífica dos feixes musculares e de elastina nas 3 espécies analisadas, com massas corporais distintas, a existência de pouca variação intraespecífica e grande variação interespecífica dos feixes de Plagiopatagialis propri, das espécies até o momento analisadas, e a partir dos resultados preliminares, foi mostrado pouca correlação entre massa corporal e os feixes de Plagiopatagialis propri, nas espécies até o momento analisadas. E para expectativas futuras, será aumentado o N amostral nas análises interespecíficas e também do efeito da massa corporal em filostomide. Também será terminar de descrever a distribuição das fibras de elastina e músculo Plagiopatagialis próprio em filostomide, e iniciar, escrever a monografia. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigada.